a gente for mexer aqui, daí. Tá gravando? Iniciar Começou a gravação. gravação. Não apareceu aquela bola. Ah, tá aqui. Tá aqui, apareceu a gravação, tá? Então, pessoal, bom dia. Eu vou fazer alguns slides assim introdutórios, mas a ideia é que a gente faça um pouco a 4 mãos ou a N mãos aqui, N vezes 2 mãos, um exercício, né, de tentar aplicar essa metodologia a um reservatório existente, né? Isso foi solicitado pelo Edgar, esse treinamento, em função de que eles, enfim, alocam água nesses reservatórios e, por vezes, se veem aí meio incertos, né, ou com dúvida se a capacidade dos reservatórios que eles gerenciam, se ela é aquela mesma que é dada pela curva quaternário-volume que o DENOX disponibiliza, ou que a Codevast disponibiliza, né? Então é muito em função disso que a gente desenvolveu esse trabalho, né? E a realidade é essa. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, né? A realidade é que a maior parte das curvas quaternário-volume que a gente dispõe para gerenciar os açudes, principalmente as do DENOX, né, elas remontam lá à época do projeto do açude, que é no DENOX, teve muitos açudes na década de 50 até a década de 70, né, do século passado. Então, isso é uma informação que agora já tem 60 ou 70 anos aí de idade, né? E muitas vezes nunca foi atualizado. Todo mundo está vendo minha tela aí? Sim. Uma curva tão velha assim, ela tem 2 problemas, né? Um, que é um efeito físico natural, que é a sedimentação, né? Ao longo desse período, esses reservatórios podem ter se sedimentado, e aí aquela curva, mesmo que ela tivesse sido feita lá atrás com todo rigor e com toda precisão, a gente já não teria mais a mesma capacidade de armazenamento, né? Por conta do assoreamento. E a gente acredita que na época também não se tinha tanta precisão nos levantamentos, né? Então a gente não sabe nem como foram feitos, né? Foi feito aerofotogrametria, ou qual era a técnica lá que se usava para cubar esses reservatórios lá no passado, né? Mas hoje em dia a gente acredita que tem métodos mais precisos, né? Então isso também é outro motivo para a gente tentar atualizar esses levantamentos, né? Como que faz um levantamento batimétrico da forma convencional, né? O Prado que é o nosso especialista disso, né? A gente, em geral, se a gente tem um açude existente, a gente tem que levantar a parte molhada do açude por batimetria, ou seja, percorrer com um barquinho ali o reservatório e medir a profundidade dele em vários pontos. E a parte seca, em geral, se faz com aerofotogrametria, né? Então, sobrevoa com um avião e com uma sequência de fotos sobrepostas, a gente consegue reproduzir o relevo. E aí junta ou mescla essas duas informações, e com isso eu tenho, então, a topografia e, consequentemente, a curva quaternário-volume do reservatório, né? A gente teve uma iniciativa aqui na ANA, um tempo atrás, contratou a cubagem de vários reservatórios no semiárido, né? Isso naturalmente tem um custo, né? Naquela época eu levantei o custo mais ou menos dessas batimetrias. Então, das contratações que teve naquela época, os valores giraram aí nessa faixa entre R$ 1.200 por hectômetro cúbico e 4.000 ou 5.000 reais por hectômetro cúbico. Isso são dados de 2015, 2014, então já bota aí uma inflação aí em cima, né? Pensa aí um reservatório de 100 hectômetros, né? Provavelmente a gente vai já estar beirando R$ 1 milhão aí para um reservatório de 100 hectômetros cúbicos, por exemplo, né? Não é um valor tão grande assim, se a gente for pensar, mas não é só o valor, também tem outras questões, né?
tem dificuldade logística, né? Muitos desses reservatórios ficam em locais muito distantes, né? Então, nem sempre tem empresas próximas ali que possam fazer esse serviço. E mesmo no geral, assim, o pessoal que mexe com a resolução conjunta lá da SGH, que é uma iniciativa para fazer o levantamento de todas as usinas, dos relatórios de todas as usinas do sistema interligado, esse projeto ele foi adiado por várias vezes porque as empresas, os operadores do setor, eles disseram que não tinha empresa suficiente para fazer esse trabalho no Brasil como um todo, né? Claro, em parte isso tem um pouco de choro aí também do setor, né? Mas em outra medida é bem possível que realmente não tenha de fato empresas para fazer isso, né, nessa escala aí no Brasil, né? Então, essa metodologia que a gente propõe é uma forma barata, né? A gente usa só imagens gratuitas, que estão disponíveis de forma gratuita na internet, e relativamente rápida, assim, de aplicar. A gente vai aqui, ao longo de uma semana, aplicar, então, num reservatório que o Edgar selecionou, que é o de Truvisco, que é um reservatório no sudoeste da Bahia, em que a gente tem lá o nosso trabalho de alocação e resolveu, então, conferir se a curva cota-volume que a gente tem hoje, se ela é válida ainda, né? Esse do Truvisco que a gente vai meio que fazer aqui a várias mãos aqui o trabalho, tá? Eu tive a ideia de fazer bolei essa metodologia quando eu trabalhei em 2013 no açude do Bico da Pedra, lá no norte de Minas, né? O que aconteceu? A gente estava fazendo um trabalho também de alocação lá, o Rodrigo me pediu uma ajuda, e aí eu não sei por que eu fui pegar uma imagem de satélite do Bico da Pedra para ver quanta área irrigada tinha no perímetro ali em volta. E essa imagem ela tem uma determinada data, então essa aqui era do dia 25 de julho de 2013, que o açude estava bem seco nessa época, né? E aí eu não sei porque eu resolvi digitalizar a área inundada que ele tinha nesse dia, e deu aí 17 quilômetros cúbicos, e ao olhar a curva cota-volume do açude, a curva me dizia que para aquela cota desse dia 25, a área inundada deveria ser menos de 10 quilômetros quadrados, ou seja, quase metade da área que eu tinha identificado nessa imagem de satélite. E aí eu fiquei cismado com isso, né? Porque se existe um erro na relação cota-área desse reservatório, certamente existe também um erro na relação cota-volume do açude, né? Por quê? Porque o volume ele é resultante da área, ele é decorrente da área inundada, né? Quanto mais área inundada, para um mesmo incremento de cota, mais volume eu vou ter, né? E não por acaso o DIG, que é o distrito lá de irrigação, ele já intuitivamente ele estava percebendo que tinha uma coisa errada nessa curva cota-volume. Eles faziam lá, liberavam água e aí sistematicamente o açude baixava mais do que eles supunham pela curva cota-volume para um dado volume que eles liberavam, né? Então eles já vinham meio que de forma empírica operando esse reservatório, considerando um volume 20% inferior ao que a curva quaterno-volume predizia, né? Assim, meio por segurança e na falta de uma outra informação, né? E foi essa coisa esse fato aí que me levou a explorar mais essa coisa da área, da relação entre área, nível e volume, né? Por quê? O volume, como eu falei, ele é resultante da integração entre a cota e a área. Se eu tenho uma relação cota e área como essa, e eu integrar, ou seja, se eu calcular a área abaixo dessa curva entre cota e área, eu vou ter área em quilômetros quadrados vezes cota em metros, isso vai dar um volume, né? Então, basta que eu calcule essa área sobre essa curva, uma vez que eu tenho essa curva, e aí eu consigo calcular o volume para qualquer nível d'água que eu queira, né?
Em si, uma curva cota área-volume, ela está expressa dessa forma só por conveniência, né? Mas como eu falei, o volume, essa terceira coluna que eu tenho aqui, ele é decorrente da integração entre esses dois primeiros parâmetros. Então, eu poderia calcular diretamente essa terceira coluna a partir das duas primeiras, né? Por um método de cubagem simples, né? Claro, é mais prático que a curva apareça dessa forma, já com a terceira coluna calculada, para eu não ter que toda vez que eu quiser saber um volume, eu tenha que fazer a conta, né? Mas, em si, essa terceira coluna ela é redundante, porque ela é um resultado de uma multiplicação e de uma soma das outras duas, né? A gente depois vai explorar isso mais a fundo, né? Então, vamos adiante. O que a gente vai, como eu falei, então a gente vai obter o volume dos reservatórios por uma integração de área por nível d'água, tá? Então a gente vai integrar a área multiplicada por um ΔH entre um nível mínimo do açude e um nível máximo, certo? E a gente vai, para isso, a gente vai ter que achar essa função que relaciona área e nível d'água, tá? A gente vai supor que essa relação, é uma equação do tipo potencial, onde a área inundada do açude é um fator A multiplicado pelo nível d'água menos um nível d'água mínimo, H0, tudo isso elevado num parâmetro B, ok? E o nosso trabalho, então, matemático, vai ser achar esses parâmetros A, Azinho minúsculo, H0, o nível mínimo do açude, e o expoente B, tá? Para que a gente possa depois integrar essa equação, né? Os níveis da água, HI, para regressão, eles são obtidos do monitoramento do açude. Então, eu tenho que ter uma régua lá que meça o nível d'água todo dia ou com alguma frequência. E as áreas inundadas em diferentes datas vão ser estimadas em imagens de satélite. Essa é a ideia. Está tudo muito matemático e muito simbólico aqui, mas a gente vai fazer um procedimento numérico de cálculo, né? Ao invés de fazer essa integral infinitesimal, né, esse DH aqui, ele é um incremento de nível infinitesimal, ele é minúsculo, né? A gente não vai ser tão precioso, eu nem saberia integrar uma função dessas aqui, né? A gente vai fazer um procedimento no Excel que vai simplificar. O que a gente vai fazer? A gente vai fatiar o açude, uma vez que a gente tenha essa relação área e nível d'água, a gente vai fatiar em um número finito de fatias o açude, certo? E aí a gente vai calcular o volume dele como uma soma de vários prismas, tá? Então a gente vai calcular inicialmente qual é o volume desse prisma que está contido entre A0, entre o nível d'água mínimo, e A1, certo? Isso tem um determinado volume. Depois a gente vai calcular o volume que está contido entre A1 e A2, e assim por diante, e vai somando essas fatias, esses prismas, até que a gente tenha um volume total, certo? Então, o volume de uma fatia, dessa primeira fatia, ele pode ser calculado como de forma simplificada, claro, como o volume de um prisma trapezoidal. Basta eu somar, ou seja, tirar a média das duas áreas, da área menor e da área maior, e multiplicar pelo incremento de nível d'água, certo? Esse é o volume de uma fatia, né? O que eu estou supondo aqui? Eu estou supondo que esse volume que ele é prismático, ou seja, que eu tenho uma reta unindo essas duas áreas. Num reservatório real, isso não é exatamente uma reta, não é linear, né? Mas se eu fizer um incremento de nível suficientemente pequeno, essa hipótese de linearização não vai ter muito efeito, né? Voltando aqui. Então, esse é o volume de uma fatia, e aí basta eu somar esses incrementos de volume e eu tenho o volume total, certo? Vocês podem me interromper
a qualquer momento, né? O difícil vai ser a gente achar essa função que eu mostrei aqui, essa função que relaciona a área e nível d'água. Isso é o que é a parte mais trabalhosa, assim, dessa metodologia, né? Depois que a gente tem essa função, a gente pode fazer essa integração numérica aqui no Excel, certo? E aí o ΔH, como eu falei, ele não vai ser infinitesimal. Eu não vou fazer uma integração simbólica, vou fazer uma integração numérica onde eu vou escolher um ΔH que seja bem pequeno, vamos dizer 1 centímetro ou 5 centímetros, né? Para que, enfim, essa simplificação da linearização aqui não tenha muito efeito, tá? Essa metodologia, ela tem várias limitações, tá? Então, uma primeira limitação é que ela está restrita a reservatórios de regularização e que existam, né? Então, eu não posso aplicar isso a um reservatório de uma usina hidrelétrica que opera a fio d'água, na qual eu não tenho variação de nível. Por quê? Para construir a minha relação entre área e nível d'água, eu preciso, vocês vão ver depois, eu vou precisar pegar ou fotografar o meu reservatório em vários níveis diferentes. E isso, por definição, numa usina a fio d'água não é possível, né? Eu preciso também ter um histórico de monitoramento dos níveis d'água, né? Não precisa ser diário, mas ele tem que ter alguma frequência e ele tem que ter uma boa extensão, tem que ter alguns anos de monitoramento. Então, eu não consigo aplicar isso para o açude privado lá na Bacia do São Marcos, que é usado para irrigação, porque esses, em geral, não têm uma sistemática de monitoramento de níveis da água, né? Então, eu tenho que ter monitoramento de nível necessariamente. Se não tiver, não funciona. O nível d'água desse açude, ele tem que ter variado, vamos dizer aí, mais ou menos entre 20% e 80% da capacidade, pelo menos, né? O ideal seria que ele tivesse ido do morto até 100%, né? Mas entre 20% e 80% já daria para extrapolar, vamos dizer, para os extremos, né? E isso tem que ter ocorrido, essa variação não pode ter ocorrido num período muito longo, então ele não pode ter ficado muito tempo sem inverter ou muito tempo sem baixar, né? Por quê? Num período muito longo eu começo a ter efeitos de sedimentação ao longo do período que eu estou avaliando, e eu tenho que supor que a coisa é mais ou menos estável, né, nesse período em que eu estou avaliando, né? E essa metodologia ela é limitada para reservatórios muito pequenos também, né? Vamos dizer aí um reservatório com menos de 1 km², porque aí o pixel da minha imagem de satélite começa a interferir, né? Quando eu tenho um reservatório muito pequeno, a área inundada que eu estou identificando sempre é uma soma de quadradinhos, né? E aí, lá pelas tantas, a forma desses quadrados em relação à forma natural do contorno do reservatório, ela começa a influenciar, né? E tem um outro problema que está aparecendo muito, que é macrófitas, né? O que é uma macrófita? É uma planta que se prolifera na superfície d'água e justamente ela tapa a superfície d'água, né? Então, quando eu tenho uma imagem de satélite e estou querendo identificar a área inundada, e aí eu tenho um obstáculo na minha frente, seja ela uma nuvem ou seja ela uma macrófita, isso me impede de quantificar com precisão qual é a área inundada que eu tenho naquele dia, né? E isso, né, até nesse truvisco, vocês vão ver que isso acontece eventualmente. Aí a gente tem que ter cuidado assim para filtrar um pouco e se essas proliferações de macrófitas ocorrem de forma pontual, a gente pode excluir simplesmente aquela informação, né? Mas se é uma coisa sistemática, se todo ano tem macrófita no açude, isso acaba inviabilizando a aplicação da metodologia, né? Da onde que a gente vai estimar a área inundada, como eu falei, eu uso todas as informações de imagem satélite que tem disponível gratuitamente na internet. Então, o Landsat 5 e o 8, principalmente o 7,
não dá tanto, que ele tem um problema de... Eles têm uns stripes, assim, umas listras, que, em geral, ele inviabiliza, né, a identificação de uma área um pouquinho maior, assim, né? Então, quase não tem usado o Landsat 7, né? Mas também o Cibers, o satélite brasileiro, tem esse satélite indiano, que é o IRS, que está disponível no site do INPE. E agora, mais recentemente, o Sentinel, né, que é um satélite europeu e tem uma disponibilidade enorme de informações, né? Aí, então, eu tenho algumas aplicações onde a gente já fez essa metodologia: o Bico da Pedra, o Açude de Cova da Mandioca, o Boqueirão lá na Paraíba, né? Nesses dois primeiros a gente tinha bastante imagens, né? Bastante cenas, né? Já no Boqueirão tinha bem menos cenas disponíveis, porque naquela região ali de Campina Grande sempre tem muita nuvem, e as nuvens atrapalham também a nossa vida, né? Então tem bem menos imagens disponíveis. Esse é o Boqueirão, então sempre tem nuvens lá e isso atrapalha. No caso do Trovisco, isso não vai ser um problema tão grande, mas, por exemplo, região do Ceará, apesar de ter um semiárido bem notório, ele sempre tem muita nuvem, aí isso atrapalha se a gente for aplicar essa metodologia num açude do Ceará. E regiões mais litorâneas, no geral, se o açude é mais próximo do litoral, também já complica um pouco, né? Então, vejam, a gente vai ter que pegar uma quantidade enorme de imagens do nosso açude, da ordem aí de 100 imagens, e em cada uma dessas cenas desse açude a gente vai ter que identificar qual é a área inundada que ele tinha naquela data, né? Vai ter períodos mais secos, que a área inundada era menor, e vai ter períodos mais úmidos, em que a área inundada era maior. Então a gente vai ter que calcular a área inundada desse açude em uma centena de imagens, vamos dizer assim, né? Isso é bem trabalhoso, né? Eu programei um script no MATLAB para tentar automatizar isso um pouco, né? Enfim, eu acho que todos vocês concordam que numa imagem como essa, eu consigo mais ou menos dizer o que é água e o que não é água, né? A gente, no olho, assim, a gente consegue dizer se um determinado pixel é água ou não, né? Mesmo que de forma um pouco empírica, né? O que eu tentei nesse script foi automatizar e sistematizar isso, né? Existem outras formas de fazer, eu vou comentar depois, mas também são trabalhosas e nem sempre são tão simples, né? O que eu fiz nesse script foi o seguinte: eu peguei a banda 8, aliás, a banda do infravermelho próximo, que é a banda 8 do Sentinel, no caso. No infravermelho próximo, o que acontece? A água absorve muita radiação, e tudo que não é água reflete muita radiação. Então, terra, solo, agricultura, cidades, etc., refletem muita radiação no infravermelho próximo, né? Então, por conta desse contraste nessa banda entre o que é água e o que não é água, eu consigo discriminar, vamos dizer assim, né? Aqui eu peguei um histograma do número digital dessa imagem aqui, né? Então, vejam, nessa imagem eu tenho bastante pixels com números digitais da ordem de 24 até 30, certo? E aí eu tenho um número relativamente pequeno de pixels nessa faixa entre 40 até 80 unidades, certo? E depois eu tenho novamente um aumento do número de pixels. Então, o meu limiar, vamos dizer, entre o que eu considero água ou não água, aqui ele fica provavelmente aqui entre 40 e 50, vamos dizer assim, certo? E se eu tô errando esse limiar um pouco para mais, um pouco para menos, não tem tanta importância, porque eu vou botar poucos pixels para dentro da água ou da não água se eu errar um pouco, certo? Então, essa metodologia que eu fiz, ela é baseada nisso, ela define esse limiar de forma meio que empírica, assim, e aí ela quantifica todos os pixels que têm número digital inferior
a esse limiar, né? E aí ela vai considerar que todos que têm o número de tal inferior são água e vai quantificar a área contígua que é inundada, que é a água, certo? Tem outras formas de identificar a água numa imagem de satélite, né? Existe uma coisa que é o NDWI, né? Normalized, é o índice normalizado de água, né? Que é uma coisa muito mais rigorosa e muito mais formal, assim, para eu identificar a água numa imagem de satélite. Qual que é o problema do NDWI? Ele exige o uso de duas bandas ao invés de uma, né? Então eu teria que pegar, além do infravermelho, teria que pegar uma banda do verde também para calcular esse índice. Então, como eu vou ter que baixar todas essas imagens, isso para mim é um pouco trabalhoso, né? O Dalton, ele sabe mexer com o Google Earth Engine, né? Então esse problema deixa de ser um problema para ele, né? Por quê? Porque eu não preciso baixar no Google Earth Engine, eu não preciso baixar as imagens para processar elas. Eu posso calcular o NDWI direto na nuvem lá da Google e só pegar o resultado dessa informação, né? Eu não sei mexer em Google Earth Engine, infelizmente, né? Até gostaria de aprender, mas eu não sei mexer, então eu tenho que baixar, e aí baixar duas bandas ao invés de uma é trabalhoso. Além disso, processar o NDWI no ArcGIS também não é tão... Fazer isso para 100 imagens é bastante custoso, assim, né? Mas, enfim, isso para dizer o seguinte, o cálculo da área inundada, que eu vou ter que fazer inúmeras vezes, ele é uma coisa que eu bolei uma forma de contornar, mas que isso está em desenvolvimento. A gente pode até pensar ainda em maneiras melhores de fazer isso, tá? Uma outra opção é digitalizar manualmente, né? Aí pensa eu pegar essa imagem aqui e digitalizar a área inundada na mão. Isso sim que é trabalhoso, né? Mas isso pode ser necessário eventualmente, né? Por quê? Às vezes eu tenho muito pouca imagem e eu preciso de toda a imagem, mesmo que tenha uma nuvenzinha aqui embaçando um pouco a vida, eu preciso daquela imagem naquela data, porque é uma imagem do dia que o açude verteu ou que ele estava muito seco. Então, é importante que eu tenha essa informação, que eu agregue essa informação à minha regressão, certo? Então, eventualmente pode ser necessário digitalizar uma imagem também, para eu agregar uma informação numa data particularmente importante, né? E aí a gente tem o nosso estagiário aí, o Lucas, que ele vai estar disponível para esse trabalho. Tem imagens que não são fáceis de processar, por exemplo, o RapidEye, o Google Earth, eles não são... Eu não consigo baixar e tirar um histograma como eu fiz aqui, né? Então, no Google Earth, o Google Earth tem um acervo ali de imagens de alta resolução, e aí o mais fácil, eu acho que no Google Earth realmente é digitalizar a área inundada naquela data. Então, a digitalização manual pode ser necessária em alguns casos específicos, né? NDWI precisa de duas bandas, né? O Google Earth Engine é muito legal, eu queria muito aprender, né? Mas eu não tenho o conhecimento. E o Google Earth Engine, né? Me corrija aí, Dalton, ele está limitado a duas, só ao Landsat e ao Sentinel atualmente, né? Tem o MODIS também, mas o MODIS a resolução é bem mais grosseira e não, nesse caso aqui não se aplica, né? Isso, Bruno, tá certo, isso aí mesmo. E como a gente precisa de uma quantidade de informação maior, a gente usa Cibers, outros satélites, então, assim, o Google Earth Engine ele ajuda, mas a gente ainda precisa um pouco mais de informação, certo? E daria para reclassificar a imagem, né? Como eu falei, se eu tiver uma imagem como essa e definir que o meu limiar aqui entre água e não água na banda do infravermelho próximo é em torno de 50, eu posso reclassificar essa imagem e dizer que tudo que é menor do que 50 é água e tudo que é maior não é água, né? Isso dá para fazer no ArcGIS, mas para 100 imagens também é um pouco demorado. Por isso que eu bolei esse script que a gente vai tentar mexer um pouquinho, e aí vocês podem me dizer se ele ajuda ou se ele não ajuda, né? Ô, Bruno,
Sim, diga. Posso fazer só uma pergunta, cara? Claro, fica à vontade. Teve algum caso que você pegou de. É raro, né? Porque geralmente nesses casos tem nuvens, mas teve algum caso que você pegou com a água muito turva por causa de chuva? Ah, às vezes tem um pouco de sedimento, assim, Mas suspensão, não, mas não assim, em casos extremos, não, né? Estou não. perguntando porque nesses casos, quando tem muito sedimento, aí o infravermelho próximo aumenta bastante, É, a ponto de passar desse limiar que você colocou, entendeu? Mas é o que eu falei, geralmente você nem pega cenas assim, porque esses casos geralmente tem nuvens, né? tem Mas, nuvens, tem enfim. nuvens, é verdade. Em relação à seleção lá das cenas, tem a Uhum. questão de estar sem nuvem e tem que ser num dia próximo ao dia que tem o registro da cota também, né? Porque. Eu assim, em geral, eu baixo, se Oi? tiver cena limpa, sem nuvem, eu baixo, assim, porque hoje em dia a maior parte dos relatórios está com bom monitoramento, né? No passado que era mais complicado, assim, tinha açude que ficava um mês, 2 meses, 3 meses sem monitorar, né? Mas assim, a gente tem que interpolar daí. Se não tem um registro bem no dia da imagem, a gente tem que interpolar entre a medição anterior e a medição posterior, tá? Tá. Porque, a menos que seja assim, coisa de 6 meses, num período chuvoso em que o resultado variou muito, e aí não tem como interpolar, né? Mas é difícil, a gente não dá para abrir mão muito de informação nesse caso aqui. Então, e, por exemplo, uma interpolação num período de seca, em que o reservatório vai baixando 1 centímetro por dia, é uma interpolação tranquila, entendeu? Porque não teve grandes variações, assim. Certamente ele variou de forma mais ou menos linear ali naquele período, né? Mas tu tem razão, se eu tiver uma cena que está muito longe, às vezes a gente tem que descartar, porque a gente não sabe simplesmente qual foi o nível dela naquele dia. E os níveis da água? Os níveis da água, então, vão sair tipicamente do SAR, né, do nosso banco de dados, né, que pega, então, dados do Denox ou dos dados dos operadores, né, e como eu falei, às vezes tem que interpolar aí, porque, principalmente no passado lá, nem sempre tinha a informação diária, o bico aquele cova da mandioca só tinha uma vez por mês uma medição, né, e assim por diante, né? Então, aqui tem alguns exemplos de regressões anteriores, tá? Aqui, esse é o caso do Boqueirão, tá? Aqui no Boqueirão, vocês lembram, eu tinha só 18 cenas, né? Mas eu consegui pegar uma variação boa dele, porque ele verteu em 2004 e em 98 ele estava seco, né? Então, nesse período, a coisa variou bastante. Tá, depois eu vou ver, tá? Então, aqui eu consegui estabelecer uma regressão mais ou menos entre a área inundada e nível d'água, né? Nunca fica perfeita essa regressão, essa curva que eu gero, ela nunca vai passar exatamente em cima de cada um dos pontos individuais, mas ela expressa mais ou menos a variação média, né? O Bico da Pedra e o Cova da Mandioca, que eu tinha bem mais cenas, e uma vez que eu tenho, então, essa equação aqui, eu posso passar para o passo seguinte, que é fazer a integração numérica no Excel, né? Mas primeiro eu preciso gerar essa nuvem de pontos aqui para conseguir estabelecer essa regressão. Tá, isso aqui eu não vou falar. Na época que eu fui professor no CEUB, a gente aplicou isso para o Descoberto, também para o reservatório daqui. No Descoberto deu bem próximo aqui, né? Só que no Descoberto ele nunca baixou muito, então a gente teve que extrapolar um bocado para o volume inferior aqui, né? E aqui tem um efeito dessa extrapolação, né? Como eu não consegui níveis d'água muito baixos, toda essa o tramo inferior aqui da minha relação cota-área, ele foi extrapolado, né? E aí eu sempre corro o risco de estar errando um pouquinho nessa extrapolação, né? O bom é que essa extrapolação na parte baixa da curva, ela não tem muito impacto
no volume total, porque nessa porção inferior do reservatório eu tenho, nesse caso aqui, tinha menos de 5% do volume total, né? Então, mesmo que eu erre nesses 5%, isso no todo acaba não tendo muito impacto, né? Eu nunca vou conseguir ter uma cena, uma imagem dele completamente seco. Mentira, em Pernambuco a gente consegue ter imagens do açude totalmente seco, dependendo do açude, né? Mas na maioria dos açudes a gente não tem essa infelicidade, né? Então a gente tem que sempre vai ter um certo nível de extrapolação, principalmente para o tramo inferior do volume. Né? Então, eu propus um roteiro de trabalho para a gente tentar fazer o Truvisco aqui a várias mãos, né? E segmentar assim um pouquinho, e ao longo da semana a gente vai indo e vai avançando nesse roteiro, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o período que a gente vai analisar, tá? Porque, como eu falei, eu tenho que pegar um período de monitoramento em que o açude tenha variado bastante, né? Digamos aí entre 10% e 90% do volume, se possível, né? Ao mesmo tempo, eu não posso pegar todo o histórico, né? Uma que isso vai dar muito trabalho e outra que, se eu avançar demais para o passado, aí eu vou ter que começar a pegar vieses devido à sedimentação e efeitos sedimentológicos, que aí eles vão turvar um pouco a minha relação. Eu estou supondo, para construir aquela curva, eu estou supondo que o reservatório ficou mais ou menos estável nesse período, né? Então, a escolha do período de análise, ela vai partir do que eu tenho de monitoramento. Então, vamos pegar lá no SAR, o que a gente tem de informação do Truvisco, tá? Vamos ver aqui dados históricos. Nordeste semiárido. Dados históricos. O Truvisco fica na Bahia. Enviei o histórico do Truvisco aí no chat. Ah, todo o histórico? Estava na planilha da locação do ano passado. Ah, tá. Então vamos ver aqui o chat do Edgar. Chat. Ah, esse é um gráfico, né? É. Tá, melhor. Pode ser aqui mesmo, né? Então, assim, ele, nos últimos anos, ele sempre teve muito baixo o Truvisco, né? Então, tudo bem, 2019 é um bom ano para eu ver como ele se comporta quando ele está seco, né? 2018, etc. 2012 também muito seco, né? E esses dados aqui, entre 2012 e 2018, são bons para pegar a relação cota-área em níveis intermediários, né? Mas, nesses últimos 10 anos, ele nunca andou muito cheio, né? Então, eu tenho que necessariamente recuar um pouco mais e pegar um histórico um pouco mais longo para pegar também volumes mais altos, né? E aí a gente olha aqui em 2006 e 2007, ele andou perto de verter, certo? Então, assim, se eu pegar desde 2006, eu vou pegar aí 15 anos de dados, né? Eu não sou capaz de dizer se 15 anos de dados já não tem efeitos de sedimentação, eu diria até que sim, não sei se são muito expressivos, mas a minha sugestão aqui vai ser, então, selecionar o período de janeiro de 2006, vamos dizer assim, até os dias atuais, né? Nesse período que eu vou, então, pegar a imagem de satélite e Ali, vou processar. Diga. ali parece que 2008, 2009, até 2010, o monitoramento não estava muito bom, né, Ele Bruno? não estava muito bom, essas retas, assim, são sinal de que faltou informação, né? Depois a gente pode explorar isso mais também, né?
Beleza. Então, para essa primeira conversa, era isso. Edgar, eu acho que a gente pode... Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação agora e isso vai ficar como uma primeira aula, depois a gente continua a coisa, né?